E é isso, a gente começa aqui o primeiro bloco. Bem-vindos ao Paradigma Entrevista, onde conectamos mentes, desafiamos normas e reinventamos o dia a dia com histórias inspiradoras. Eu sou Kepler Lafayette e juntos vamos explorar novas maneiras de pensar e agir, promovendo a inovação, a curiosidade e a quebra de paradigma. Nosso convidado hoje é Fábio Lima, profissional do direito, especialista em direito público e em execuções de ordens judiciais. Também é pós-graduando em violência doméstica, com 19 anos de experiência atuando em direito, processo civil e principalmente no combate à violência doméstica. Ele é oficial de justiça do TJPE, atuando em Recife, Olinda Paulista. E estamos prestes a descobrir como ele transforma ideias em ação. Fábio, é um prazer tê-lo conosco. Hoje vamos trazer visibilidade para a área de direito da família através da sua jornada e sua participação ativa no combate à violência doméstica e conhecer um pouco da rotina dos oficiais de justiça, incentivando mais profissionais para esse mercado tão relevante para a sociedade. Para começar, fale um pouco como você quebrou paradigmas para chegar até aqui, começando por sua infância, adolescência e as pessoas que moldaram sua personalidade. Beleza, certo, Kevin. É interessante. É interessante que assim a vida às vezes vai tomando um rumo que a gente não imagina, né? Eu tive uma infância, eu nasci em Recife, depois eu fui morar em João Pessoa, depois moramos em Salvador e depois voltamos para aqui, para Pernambuco. E o meu pai, ele era bancário, depois assim, teve uma época, né, que você ser bancário era um símbolo de status perante a sociedade, e depois teve uma época de demissão em massa. Sim. Então ele foi nessa demissão em massa, então assim, passamos de um certo padrão de vida para tempos bem difíceis, bem difíceis. Minha infância foi bem difícil. E eu acho que isso foi muito importante para aprender a lidar com as pessoas. Com o passar do tempo, meu pai, minha mãe sempre nos ensinou a lutar contra as adversidades da vida e sempre focar no estudo. Então, assim, lá em casa, assim, né, eu, meus irmãos, nós ingressamos na área acadêmica. Costumo dizer que, na verdade, somos uma família de professores. O meu irmão, ele é da área de medicina, ele é médico, mas ele também é professor, minha irmã é advogada, também é professora, eu também professor, meu pai, depois de muito tempo, também professor, minha mãe já foi professora. Então, assim, eu acredito que o estudo, ele baseou muito, né, o nosso desenvolvimento. Eu conheço ali aquela área de Pau Amarelo, não conheço de antigamente na sua época, né? Mas eu frequentei bastante ali, Maria Farinha. Eu cheguei em 80, eu tenho 44 anos. Eu cheguei lá em 87, mais ou menos. Só faz um dedinho. Eu ainda era protozoário nessa época. Como é que você descobriu a sua vocação? Como é que foi o início da sua carreira? Durante um tempo, assim, eu tinha aquela coisa de criança, né? De querer ser, eu me lembro que de Olimpíada de Los Angeles. Eu tinha uns 4 anos. Vai ter daqui a 4. Igual foi 84. E eu dizia que queria ser corredor e tal. E sempre fui levando essa vida de moleque, né? Com o passar do tempo, eu comecei já a pensar em vestibular, então comecei a gostar muito da área de história. Eu gosto muito de história. E pensei em fazer um vestibular nessa época. Então comentei, né, com meu pai e tal, ele falou assim, ele fez, olha, se você fizer, tem outras profissões que você pode também ir na parte histórica. E no direito, realmente, assim, eu me encontrei, sabe? Eu gosto muito da ciência jurídica, eu sou professor também. E eu sempre, inclusive, estou vindo agora de uma aula. E assim, eu sempre comento com os alunos, sempre puxo pela parte histórica para mostrar a importância que as coisas não chegam como são hoje em dia sem ter um caminho a ser percorrido, um caminho a ser percorrido. Então eu gosto muito, né, de linkar. Então dentro da área do direito eu consigo ter essa parte da história, né, e a parte do direito que foi a que realmente que eu me apaixonei. Eu acho incrível a habilidade dos advogados nessa parte histórica aplicando as leis, porque você estava dizendo aqui na pessoa anterior que você tem que saber a lei como ela era antes. Isso. Aí, como ela passou a ser, e agora só foi modificada de novo, agora passou a ser de novo. E é assim, né? Eu estava na aula mais cedo e eu estava falando com os alunos, né? A aluna chegou com uma legislação de 2019. E ela fez, professor, não é tanto tempo assim 2019, né? Eu fiz, olha, só essa parte que a gente prevê já tivemos 4 modificações. Porque tem um meme na internet que é assim, 1970, 30 anos atrás, 1920, meu cérebro compensa, 1980, 20 anos atrás, 90, 10 anos atrás, 2000,
ano passado, 2019 para 2024 é um ano só. É um ano só, é verdade, é verdade. E daí foram acontecendo várias mudanças, né? Sim. Aí, vamos voltar um pouquinho. Tu é policial, é? Não, eu já fiz um concurso da Polícia Civil, Ah, tá. do Rio Grande do Norte. Sim. E eu acredito que, assim, para mim, isso foi em 2010. Para mim foi muito importante, sabe? Porque, quando eu estava na faculdade, eu pensava em advogar. E advoguei, fui advogado por 8 anos. Mas tinha 2 concursos que eu não queria fazer: oficial de justiça e policial. Então, quer dizer, foi justamente os 2 concursos. Então, eu também comento muito com meus alunos como nós mudamos. E, assim, essa mudança, ela é muito importante, né? Porque nada é permanente. Não é Essa necessário. mudança, né? A mudança, ela sempre vem. Então, quando eu fiz esse concurso, na época, eu estava advogando, gostava, né? Mas estava querendo mudar um pouco para a área pública. E quando eu fiz esse concurso da Polícia Civil, para agente da Polícia Civil, eu fui para o Rio Grande do Norte e lá conheci outras pessoas, outras mentalidades. E eu acho que foi muito importante para mim, sabe? Mas, Ampliou os horizontes. e aí depois botou na cabeça que queria ser oficial de justiça e se trancou. Isso, aí quando eu tava lá, surgiu um boato, né? Que concurso é muito assim, né? Olha, tem um boato no concurso e tal, que abriu o concurso Tribunal de Justiça aqui em Pernambuco. Então eu vou mergulhar nesse concurso. Até para voltar para Recife, eu vou mergulhar de cabeça nesse concurso. E foi o que eu fiz, né? Mergulhei de cabeça mesmo nesse concurso. E tinha um cargo de oficial de justiça e tinha para analista judiciário. Fiz por 2, com a intenção realmente de ser oficial de justiça e consegui a aprovação desde então. Há quanto tempo atuando como oficial de justiça? Desde 2012. Esse ano eu completei 12 anos. Qual foram os desafios, ensinamentos ou momentos marcantes que tu enfrentou ao longo desse caminho, como tu superou e qual é aprendeu? É interessante, né? Nosso caminho profissional, ele tem muitos altos e baixos, né? Às vezes você alcança um patamar e você acha que é um bom patamar, mas quando você olha lá pro final da escadaria, né? Ainda tem muita coisa para percorrer. E assim, eu acredito que nem sempre vocês conseguem se manter motivado. Mas, se você colocar na sua cabeça, você consegue, né? Você tem as oportunidades também, né? Nem todos têm as mesmas oportunidades. Eu acredito que você vai conseguindo desenvolver. Eu, assim, quando eu advoguei um tempo com os amigos, depois advoguei muito tempo só. Então, passei por muitas dificuldades dentro da advocacia, eu sei advogar só. Mas eu acredito que tudo foi um caminho, uma pedra para você ir construindo aquilo que você quer chegar. Então hoje eu consigo linkar muitas coisas, sabe? Por exemplo, assim, o fato de eu advogar só me deu, e de advogar muito por um bom tempo, né, 8 anos, me deu muita desenvoltura de sala de aula. Porque na sala de aula você tá ali numa situação que às vezes você tá só. É uma troca, né? É uma troca, né? Às vezes uma pergunta, então assim, esse lance da advocacia terminou dando essa desenvoltura muito grande, né? Você às vezes está num local, que a gente até fala brincando, né? Às vezes o advogado ele se sente assim, que ninguém gosta dele. O cliente não gosta, o juiz não gosta, o servidor não gosta, outro advogado não gosta, a outra parte não gosta. É um grande paradigma da sociedade. Né? Aí eu vejo assim, de uma forma, isso vai lhe preparando, vai lhe moldando, vai criando caixa. Sim, Aí você vai aprendendo. Aí, de repente, na hora de você calar, você cala. Na hora de você falar, você fala. Eu acho que isso é muito importante. Show de bola. Os últimos 12 meses aí, como é que foram? Bem, os últimos 12 meses estão sendo 12 meses bem intensos. Eu agradeço bastante essa oportunidade. Tanto na área acadêmica, quanto na área pública, né? No oficial de justiça. Inclusive, semana que vem vai ter um encontro nacional de oficiais de justiça. E eu fui chamado para palestrar. Essa quinta-feira. Teve um webinário no Tribunal de Justiça. No dia do Oficial de Justiça também participei como palestrante. Agora, recentemente, na faculdade, fizemos um evento sobre carreiras profissionais. Onde tem um delegado de polícia, tem uma procuradora municipal, tem um advogado particular, né, advogado sem ser de área pública. E também participei lá, né, falando da carreira de Oficial de Justiça. Os alunos gostaram bastante. Então, assim, são 12 meses que as coisas estão acontecendo. Estou bem feliz. Assim, sincero. Show de bola. Com isso, terminamos aqui nosso primeiro bloco. Tema bastante interessante, acho que você traz bastante aí nas suas palestras e no seu dia a dia, que é a questão da violência doméstica. Isso. E como é que você enfrenta essa situação aí, seu dia a dia? A gente vê que é uma situação muito complexa.
A nossa sociedade, ela tem digamos assim, uma ideia de posse. E eu digo que essa ideia de posse não é só do homem em relação à mulher. Então, realmente é uma noção de sociedade, né? Às vezes você acha que é dono do seu filho, você acha que é dono do seu esposo, dono da sua esposa. Interessante esse ponto de vista. Então assim, às vezes eu acho que termina que isso pode desencadear aspectos violentos. E eu acho que a violência, ela é da essência do ser humano. Nós lidamos com a violência, só que quando ela atinge um certo patamar, então ela vai precisar de uma intervenção. Uma intervenção de algum profissional, da polícia, ou de um apoio psicológico. E durante esse tempo, né, especialmente como oficial de justiça, quando eu era advogado, eu também advoguei um pouco nessa área, mas como oficial de justiça eu pude perceber e atuar diretamente. Nos nossos plantões é muito comum que sejam medidas protetivas, muitas vezes de afastamento de lado do agressor, de colocação de tornozeleira eletrônica, às vezes mandado de prisão, para manter distância. Então, assim, são situações complexas que elas envolvem todos os graus, por assim dizer, da sociedade. A questão da violência, ela não é exclusiva de uma classe social. Todas as classes, né? Já executamos ordens judiciais em bairros nobres, como em bairros mais humildes. Com famílias aparentemente estruturadas, famílias com base religiosa, por exemplo. Já cumprimos vários mandatos de afastamento lá, como também famílias sem base religiosa. Então, assim, realmente é algo que é muito disseminado na nossa sociedade. E é difícil da gente combater, porque é uma violência que, por vezes, é silenciosa. E como o homem, geralmente, ele tem mais força que a mulher, e o instinto, né, se diz assim, o homem é mais predisposto a um instinto mais agressivo, então termina que isso acontece cotidianamente. Tem caso que é o contrário, já teve caso Já. Vou falar um caso aqui com cuidado para não identificar a pessoa, mas foi um caso que chegou a ordem de afastamento de lá. Como é que a gente cumpre essa ordem, né? Estamos nos plantões, temos plantão no fórum todos os dias, final de semana, Natal, todos os dias nós temos plantões. Então, peguei essa ordem, né, o mandado, e fui executar. Neste tipo de caso, a gente pode solicitar um apoio policial. Só que eu fui lá para tentar dar uma conversada com ele. Tinha já algumas informações e tal, e ele estava trabalhando como pedreiro. Então, quando eu cheguei lá, ele estava na obra, e eu comecei a contar a história. Eu fiz, olha, tô mandado para afastar você do lar. Ou seja, era voltar para casa dele, que era próximo, ele tirar os pertences pessoais, pegar a chave e deixar com ela. E ele não podia se aproximar da casa. Entendi. E ele começou a chorar. Chorou. Olha, doutor, me desculpe, mas eu vou contar a minha história. Aí ele levantou a camisa. Quando levantou a camisa, ele tinha 2 marcas assim, 2 cortes. Ele fez, minha esposa me deu 2 facadas. E eu fiz, como assim? Ela me deu 2 facadas. E eu tive que ir pra UPA. Quando fui pra UPA, eu fiquei com vergonha de ter que levar uma facada de mulher e disse que foi um assalto. Não, se foi uma briga no bar. E ela, que deu a facada, foi e cuidou dele. Dava remédio, ele tomou conta. Quer dizer, assim, algo surreal, né? Algo surreal. É surreal, né? E depois que ele melhorou e tal, tiveram outra briga. Aí ele falou assim, olha, se você se aproximar de mim, ele falou, né? Se você se aproximar de mim, eu vou bater em você. Aí ela foi à delegacia e informou que estava sendo ameaçado. É surreal, né? É surreal. E chegou a ordem de afastamento lá. Então ele fez, poxa, doutor, como é que ela tentou me matar e eu que vou sair de casa? Mas ainda bem que tu não fosse lá, grossão, pra polícia. Né? A gente tenta pelo menos entender esse contexto social, né? Como Sim, é importante. acredita que essa história da violência ela é disseminada no ser humano, a história da posse. Então, assim, eu procuro sempre entender. E eu conversei com ele e, assim, foi difícil para ele entender. Foi muito difícil, né? E, assim, fora vergonha, porque os vizinhos começaram a olhar, tal, né? Uma pessoa que não é da comunidade, chega lá para tirar ele, muitas vezes identificados com distintivo e tal. Então, assim, aí eu conversei com ele e fiz, olha, vamos tentar fazer de uma maneira mais tranquila possível. Então, ele pegou os pertences, entregou a chave e depois eu fui fazer a recondução, porque ela tinha para casa da irmã. Peguei ela, deixei no local e entreguei a chave. Então, quer dizer, situação difícil, né? Parece história de filme, né? Triste história de filme. Como é a rotina de um oficial de justiça? Bom, o oficial de justiça, ele é um executor de ordens judiciais, das mais diversas. Frequentemente se fala assim, o oficial de justiça ele entrega a intimação, que é o ato de comunicar a alguém que tem um processo. Esses atos de comunicação são os atos mais simples. E a gente não fala entregar, a gente fala cumprir. Entregar você jogar por cima do mundo, né? E o ato de comunicação ele tem alguns requisitos legais. E esse ato de comunicação, para dizer assim, olha, você tem um processo, é uma garantia constitucional para que você possa exercer o seu direito de defesa.
E não compete ao oficial de justiça ele pré-julgar. A ordem, quando ela é passada, a ordem legal, cumpre ao oficial de justiça ele executar aquela ordem. Então, assim, por exemplo, executamos ordens pensão, prisão, pensão alimentícia, condução coercitiva de pessoas que não comparecem às audiências. E muitas vezes se há uma história por trás daquilo ali. Né? Teve uma certa vez que eu fui fazer uma condução coercitiva e fui perguntar porque era uma senhora que ela não foi para audiência. E a condução coercitiva era conhecida de condução sob vara. Porque os oficiais de justiça antigamente, bem antigamente mesmo, eles andavam com uns pedaços de madeira desse tamanho. E se você não fosse para audiência, ele ia bater em você até você ao fórum. Por isso chama de condição sob vara. Que onda. E até assim, Kevin, se a gente chegar no fórum, nós vamos ler lá, primeira vara civil, segunda vara, porque os juízes também têm essas varas. Aí, Minha cabeça explodiu, Não é? mind blown. aí, quando eu cheguei pra essa senhora, ela falou, meu filho, foi o seguinte. Ele tinha 3 filhos. Uma menina, que o marido matou. O meu outro filho do meio foi apartar uma briga, que não tinha nada a ver com a briga. O cara voltou e matou ele. E o meu terceiro filho era errado. Era errado, metido coisa errada e mataram ele. A pessoa que matou meu filho, meu último filho, mora 2 ruas atrás da minha. Então todo dia ele passa na frente da minha casa. E eu fiquei com medo de ir pra audiência. Porque eu não acredito mais em nada, ela disse. E eu não poderia tirar a razão dela. Né? Aí ela fez assim, então eu não quero ir pra sua audiência. Eu fiz, olha, eu expliquei, eu fiz, olha, isso é uma condição coercitiva. Se a senhora não for, eu vou ter que pedir um apoio policial. E a senhora vai literalmente à força, à vara. Mas a gente conseguiu conversar, resolver para terminar indo pra audiência. Mas assim, ver que às vezes por trás de um descumprimento tem uma história, né? O oficial de justiça é aquele que no filme americano o cara vai lá disfarçado. You've been served. O bailife, né? Bailife, estava nesse sentido. E isso que fica na porta também, né? Às vezes a juíza bate lá na mão dos filmes americanos, né? Oficial, tal. Só que lá ele tá lá, fardado, né? Sim, Um pouco diferente daqui. A gente, o oficial do júri aqui, ele usa uma toga. é. Usa uma toga. Mas é mais ou menos essa história mesmo. Mas não rola assim. Você é o mensageiro, né? Às vezes é difícil da gente se dissociar, né? Posso contar a história, né? Pô, As histórias são muitas. Então. Eu vou contar a história que eu contei também na aula de hoje. Teve uma certa vez que eu fui cumprir um mandado de prisão. Era uma pessoa, um devedor de pessoa alimentícia. Então eu cheguei na casa dele, chegando bem cedo. Eu fui com o apoio de uma polícia, que tem uma polícia que ela é descaracterizada, que ela cumpre, polícia militar, e ela cumpre mandados de prisão, que é o chamado Malha da Lei. Já foi mais conhecido, Malha da Lei. Então eu fui com o pessoal do Malhas, chegamos bem cedo, e prendemos ele, né? Cheguei lá, falei, você tá com mandado de prisão, tá, não sei o que, tá certo. Conduzimos ele ao ML, fez um corpo de delito, exame do corpo de delito se chama, né? Não é bem esse nome, né? Ele tá vivo. sim. E depois encaminhamos ele ao hotel. Infelizmente, aqui não há uma divisão. O devedor de alimentos ele fica no mesmo local que o criminoso. E depois de um tempo, 3 meses, eu tava na rua, quando eu vejo alguém batendo no vidro. Doutor, tá lembrado de mim? Minha alma foi embora. Meu Deus do céu. Que será? Aí eu fiz, pronto, ela vai me matar. Aí o pessoal queria ele agradecer. Eu fiz. Aí eu lembrei dele, né? Quase que eu falo o nome dele. Aí eu, opa, fulano, ele fez, olha, porque naquele dia o senhor não deixou que me algemasse. O senhor não deixou que eu andasse na parte de trás, na gaiola. O senhor explicou. Depois eu voltei lá e deixei a ordem de prisão pra mãe dele, já pra eu procurar um advogado. Então, assim, são situações que às vezes a situação é tensa, mas que às vezes na conversa a gente consegue ir resolvendo. Tu acha uma profissão arriscada? O tribunal oferece alguma coisa? Acho bastante arriscado. Infelizmente, diariamente, nós temos notícias de crimes contra oficiais de justiça. Diariamente. É uma profissão que ela, como você está cumprindo ordens judiciais, você está desagradando alguém. Né? Então imagina, eu fazer uma busca e apreensão de um carro e de repente que aquele carro é o meio de vida daquela pessoa. Né? Já aconteceu várias vezes. Semana passada eu fiz uma apreensão aqui perto do Guiné. Então assim, mandado de prisão, mandado de afastamento de lá, reintegração de posse também. Então assim, são ordens que são restritivas. Muitas ordens restritivas, é bem arriscado. Mas dá pra... Dá, você vai conversando, né? Continuando aqui nossa conversa com o Fábio, inspirações ou histórias inspiradoras? Certo. No dia a dia profissional, eu digo que eu penso, né, e vejo, e temos muitos motivos para nos inspirar. Fui recentemente a uma comunidade, aqui no Recife, assim, situação bem complicada,
alagada, sem saneamento, sabe? Então, água suja escorrendo, ratos, assim. Bem difícil mesmo, um local bem difícil, assim. Eu considero que existe uma parte da população, me enquadro nela, acredito que nós que estamos aqui nos enquadramos em geral, fomos muito privilegiados. Né? Às vezes você tem acesso a uma moradia digna, a hora toda pelas isso, mínimas né? coisas. Pelas mínimas coisas. Né? Eu até falo assim, só o fato de você andar de carro, já transforma, você já sai do mundo. Isso, tem o teto, né? Você já faz parte do outro mundo, né? Já fazemos parte do outro mundo. E então quando eu cheguei nesse local, era uma ação de pensão alimentícia. E a pessoa muito, muito com dificuldade de falar, tal. Ela fez, olha, como é a situação, ela fez, olha, mas é o seguinte, meu filho tá no colégio, o filho dela já tem uns 14 anos. E eu acredito no estudo. Ela fez, eu não sei ler, eu mal sei assinar meu nome, eu quase não tenho roupas aqui. Mas assim, o meu filho tem a farda dele, meu filho vai pro colégio, e o meu filho é minha esperança. Aí tá bem. Quando dá um tempinho, chega o menino, né? Aí ele olhou pra mim assim, ele fez, o senhor é da polícia, é? Aí eu falei, não, eu sou oficial de justiça. Ele não soube prender alguém aqui. Aí eu falei, brincando, de prender você? Aí ele foi rindo, né? Aí ele fez assim, olha, um dia o senhor vai me ver no lugar igual do senhor. Mas, Né? Aí eu fiz, você tá estudando? Aí ele, eu sei falar inglês. Ele falou algumas palavras em inglês maravilhosamente. Sem matemática. Aí, então assim, ele tinha uma conversa muito boa, sabe? Aí ele fez, só tem uma coisa que eu nunca vou deixar. Aí eu fiz o quê? Minha mãe de lado. Né? Então eu fiquei assim, ele tinha o maior orgulho da mãe dele, sabe? 14 anos, né? 14 anos. E ele já tinha uma aparência boa, né? Porque eu dava pra ver que do pouco mesmo que ela tinha, ela dedicava para aquele filho, enquanto ela com uma aparência muito, sabe? Ela acredito que tinha uns 30 anos, mas sem brincadeira, parecia que tem 50. E assim, já magrinho e tal, e assim, ele muito bem cuidado, muito bem tratado, né? E ele falou assim, ele chega. Eu até fiquei meio emocionado, sabe? Porque ele falou assim, ele fez, olha, eu nunca vou deixar minha mãe. E pra onde eu for, vou levar minha mãe. Então, assim, pra mim foi uma história muito inspiradora, né? Talvez não assim, em outros âmbitos, mas no âmbito pessoal. Foi Uma história de aconchegar o coração, sem sombra de dúvidas. É verdade. Muito bonita. Curiosidades e histórias curiosas. Histórias curiosas, vamos lá. Eu tava um tempo desse conversando com um amigo meu, colega de trabalho, e ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno em 2012. Aí, ele tá trabalhando naquele, tinha faz uns 3 anos, 3 anos. Aí ele falou comigo, professor, quanto tempo e tal. Aí ele fez, olha, eu passei no concurso. Eu fiz, que maravilha. Aí ele fez profissional de justiça. Eu fiz, que maravilha. Aí em Recife. Aí eu, onde é que você vai ser lotado? Ele no fora do Recife, que eu não sou lotado. Então trabalhamos juntos. Né? Não, há umas subdivisões de áreas, sabe? A minha área é mais da Zona Norte, a dele é mais aqui era central. Mas já cumprimos muitas ordens juntas, né? Exercemos muitas ordens juntas. E assim, eu acho interessante, né? Porque eu até falo, conversei com ele, eu fiz, poxa, a gente, num tempo, há 10 anos, era uma relação professor e aluno. Hoje, uma relação de colega, né? Que massa. Coleguinho. Aí a gente estávamos lá cumprindo algumas ordens judiciais e chegou um momento que eu fui chamar uma pessoa, uma intimação, um ato de comunicação simples, fui chamar uma pessoa e a pessoa fez, não mora ninguém aqui não, com esse nome. Um exemplo, Mariana. Não mora Mariana aqui não. Ah, tá certo. Eu, poxa, olhei lá, o endereço correto e tal. Eu falei, será que ela tá me enganando? Não sei. Eu perguntei pro vizinho, né? Rapazinho, ó, Mariana mora lá. Certeza mora lá. Eu descrevi a pessoa. Eu falei, vou voltar lá. Chegou lá, senhora, tudo bom, senhora? Tá, eu tô procurando assim. Ela é Nininha, né? Aí eu, quem é Nininha? Ela não é minha filha. Ela não sabia o nome da filha. Só conhecia pelo apelido. Nossa senhora. E assim, que é muito comum, quando a gente vai, principalmente em comunidade, procurar as pessoas não sabem o nome. Só apenas o apelido. Aí, quer dizer, eu achei engraçado saber que foi a própria mãe, né? Ela bateu a semana na cabeça, é minha filha mesmo, não. Menina, porque a gente nunca chamou. demorei até pra processar essa informação aqui. A mãe esqueceu o nome da filha, é foda. O que mais te anima nesse momento em relação ao teu trabalho? Bem, o que me anima Posso puxar um pouquinho do lado do professor, né? Pode. É porque. Aqui a rádio é sua. Pronto, tá muito. Igual o João. Quando a gente tem nossa sociedade, ela é muito conflituosa. Muito conflituosa. E grande parte dos conflitos são resolvidos pelos próprios indivíduos. Se uma briga de marido e mulher, tá um alagamento que tá tendo no apartamento. E assim, a sociedade ela meio que vai se resolvendo.
Só que às vezes chega um momento que a sociedade, que as pessoas os envolvidas não conseguem se resolver. Então compete ao Estado, ao Poder Judiciário, em regra, a resolução desses conflitos, que a gente chama de lide. Lide ou litígio, né? São os conflitos. Quando chega no Poder Judiciário, geralmente a ideia que a gente tem é que compete ao juiz decidir sobre todo e qualquer conflito. E assim, nessa centralização na figura do juiz. Com o passar do tempo, isso foi se mostrando insuficiente, porque os juízes ficaram muito soberbados. Sim. Os juízes aqui no Brasil, em geral, eles trabalham bastante. E a demanda do processo é uma demanda muito, muito alta, né? E a cobrança também é muito alta. E com o passar do tempo, conseguimos ver que essa responsabilidade de prestar essa jurisdição, de resolver esse conflito, ele é uma responsabilidade compartilhada entre os envolvidos e todas as pessoas que fazem parte, advogados, juízes, Ministério Público, e também os oficiais de justiça. E os oficiais de justiça, eles materializam as decisões. Sim. Então é muito interessante, uma coisa que eu digo assim, no meu trabalho, que eu me motivo bastante, é você ver o direito sendo efetivado. Quando eu era advogado, eu via no papel. Olha, prenda alguém que não pagou pensão, intime-se, cite-se, né? Afaste do lar, mas eu não via a concretização daquele ato. Teve uma vez que houve uma disputa entre um marido e mulher sobre um carro. E o meu colega foi lá e ele estava se ocultando. Só que quando a pessoa se oculta, o oficial de justiça pode fazer uma intimação chamada por hora certa. Vamos 3 vezes ao local, 2 vezes, marcamos na terceira e qualquer pessoa que receber, está recebendo. Então meu amigo fez por hora certa e depois chegou a ordem de arrombamento e remoção do carro. Pegar o carro, né? Apreensão do carro. Então fomos dar o chaveiro, tudo. Quando a gente chegou lá, e assim, era um processo que já estava tramitando há muitos anos. A parte já tinha assim, o carro estava até um pouco deteriorado. E quando a gente chegou lá, a casa tem 2 cachorros, 2 pitbulls. Eu fiz, pronto. Aí desse a gente tava com a polícia. Eu falei pro seu bicho, quem que vai botar a cara aí? Aí eu fiz, vamos aqui começar a bater no portão, pra ver se ele aparece. E aí o chaveiro fez, não, vou abrir o portão. Eu falei, pode abrir, tem ordem judicial. Quando começou a roubar o portão, aí ele apareceu. Eu tava dormindo. Eu fiz, que sono é esse? Aí eu fiz, prende 2 cachorros aí, porque a gente vai levar esse carro. Então fizemos a remoção do carro, o carro já estava super duro a direção, até ajudei lá a colocar no lixo. E depois fizemos a entrega à parte. Então assim, a parte ficou maravilhada, sabe? Ela foi tipo, puxa, depois de não acreditava mais. Tempo, parece coisa de filme. Às vezes é comum a gente escutar isso. Poxa, parece coisa de novela, parece coisa de filme. Também uma vez que fizemos um afastamento do agressor do lar, assim, um caso bastante pesado, sabe? Ele já tinha mexido com filha, muito assim. Quando se lia a denúncia, chega a dar aquele embrulho no estômago. E fiz o afastamento do lado dele. E assim, ele saiu morrendo de medo, porque eu falei pra ele, olha, se você se aproximar dela, você pode ser preso, tal, pode colocar tornozeleira eletrônica. E depois a parte chegar e me abraçou. As crianças, era uma senhora, me abraçou, obrigado, meu filho, muito obrigado, tal. E então, assim, de certa forma, você vê aquela concretização, né? Você vê aquilo do papel sai pro mundo real. E essa conexão com o mundo real, ela me motiva muito. Interessante esse ponto de vista. Interessante mesmo. E com isso a gente acaba o 3º bloco. Em sua trajetória pessoal, houve algum momento específico em que você percebeu que precisava quebrar um paradigma para alcançar seus objetivos? Sim, vários momentos. Momento que a gente tem que quebrar aquele pré-conceito que a gente já tem, né? Romper uma barreira, né? Algo que às vezes é um bloqueio e você tem que passar por aquilo ali para poder cumprir. Algumas vezes, durante os primeiros rodados, houve situação que eu me vi assim, praticamente cercado. Certa vez eu fiz o afastamento do lar e quando a pessoa estava saindo, chegou o pai e fez assim, ele não vai sair. E depois chegaram os 4 primos dele, que eu acho que o mais baixo tem 2 metros. Então eu olhei a situação e fiz, olha, vamos conversar? Aí sentei, não tem papo. Eu fiz, olha, se não tiver papo, vou ter que chamar a polícia e vocês vão ter que sair. E a gente conseguiu, de repente, num momento de muito conflito, né? Ele tava nervoso também. Mas conseguimos ali nos acalmar, conversar, né? E depois, o apelido do cara eu vou ter que falar, era a cova, né? A cova. Então, assim, né? O medo que tive, não vou outra palavra, foi medo. Mas, assim, consegui controlar, consegui conversar e consegui resolver. Né? Como isso mudou tua visão de mundo? Molda que, assim, se temos 2 orelhas, né? Pra gente escutar mais do que falar. Então, assim, hoje em dia eu aprendi muito que, até no momento de conflito, escute e depois você fale. E você fale manso, mesmo que às vezes você esteja com o poder
Então, assim, mesmo que eu faça uma diligência, que eu tenho força, por exemplo, força policial, desapropriações, eu chego lá, eu estou na base da outra pessoa, a pessoa está num momento de estresse, né? Que aquele é meu trabalho. Então, eu não deixo de cumprir a minha ordem, né? Mas, assim, eu entendo a situação da pessoa. Então, não vou chegar lá, dando pé na porta, arrombando, né? Vou lá, conversa, para se não tiver como, né? A gente parte no meio mais coercitivo, por assim dizer. Quais paradigmas culturais e sociais você acredita que ainda precisa ser rompido para que haja mais inovação e inclusão em sua indústria ou no mundo? Eu acho que, assim, as pessoas... Vou puxar muito para o direito. O direito, ele é muito tradicionalista. É muito apegado à forma. E a gente tem que observar mais a finalidade, né? Se o direito ele tem uma formalidade, é para dar uma segurança. Mas aquela formalidade ela não pode ser mais importante do que a finalidade. Né? Traduzindo, né? Para falar um juridiquês. Se eu tenho um conflito, sei lá, uma briga de marido e mulher, uma briga entre irmãos, eu tenho que focar no conflito e não no meio para chegar lá. E às vezes eu vejo que o direito ele se preocupa muito com formalidade, terno, gravata, prazos processuais, recursos, e às vezes não se preocupa com a finalidade. Que a finalidade é pacificação social, é resolver aquele conflito. Que tipo de resistência você enfrentou ao propor inovações que quebravam paradigmas antigos? Eu acredito que, assim, você está mais aberto a novas perspectivas. Até estava falando com o Kepler, quando eu estava na graduação, eu tinha uma ideia de advocacia e que não queria fazer 2 concursos, polícia e oficial de justiça. Então, assim, de repente, eu, com a visão de mundo mais ampliada, por uma necessidade também, por oportunidade, fiz aqueles 2 concursos que não eram os meus focos iniciais, mas que serviram para romper esse paradigma, né? Para quebrar um pouco essa minha visão que estava um pouco, digamos assim, fechada. Aí, como tu superou essa resistência? Eu acho que foi assim, como diria, na marra, né? Eu acho que você vai, usando a linguagem também mais popular, quebrando a cara, e pela necessidade você vai aprendendo, vai absorvendo aquilo ali que você vai passando. Eu tá vendo? Eu bate bola. Eu vou perguntar e tu diz só uma palavra. Certo. Uma palavra que define você. Tranquilidade. Um livro que marcou sua vida. Eu gosto muito do livro Sapiens. Muito interessante. Muito bom, A gente tem. Muito bom, né? Já li 2 vezes. Um filme que você ama. Eu gosto muito de Em Busca da Felicidade. Acho que é um filme muito inspirador. Um momento que você nunca esquece. Quando minha filha nasceu, Um prato que você não resiste. açaí e cuscuz. Uma pessoa que te inspira. Meu pai, meu irmão, minha mãe, botei mais da pessoa. Um sonho ainda não realizado. Sonho não realizado. Que outro filho? Um lugar que você ainda quer conhecer. Eu quero conhecer as Maldivas. Maldivas. Mas um dia, para mim é Maldivas. Um Maldivas. conselho que você daria a si mesmo no passado. Resiliência, aprendizado, força. Doce ou salgado. Salgado. Verão ou inverno. Verão, Gato ou cachorro. cachorro, Praia ou montanha. praia, Café ou chá. café. Manhã ou noite. Não fiquei na dúvida, depende do estado de espírito. Mas amanhã, vamos botar amanhã agora. Antes era mais da noite, hoje eu tô ficando um pouco mais da manhã. Qual é o seu lugar favorito do mundo? Na praia. Qual é o seu maior medo? No banco do sofá, então no meio do tubarão. Qual é o seu sonho de infância? Era ser corredor. Qual é o seu maior vício? Achei comigo. E hobby favorito? Eu gosto muito de fazer esporte. O que te tira do sério? Teimosia em fazer serviço enxugar gelo. Enxugar gelo ninguém merece, Mas né? enxugar gelo. O que você faz para relaxar? Eu gosto de praticar esporte, relaxo muito pra praticar esporte. Gosto muito de ir à praia e comer também. O que não pode faltar na geladeira? Açaí. O que você mais admira em alguém? O modo como essa pessoa trata as outras pessoas. Fim do quarto bloco! Qual é a hashtag do sucesso? Tamo junto, mano!